Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor conta uma parábola para mostrar a necessidade de rezar sempre, sem jamais desistir. Ele vai mostrar esta viúva que vai buscar justiça diante de um juiz com coração duro, sem temor a Deus e sem respeitar qualquer pessoa. No final do Evangelho, Jesus pergunta se, quando o Filho do Homem voltar, ainda encontrará fé sobre a terra. Então, a nossa fé, ela é alimentada pela nossa oração. À medida que a minha oração cresce, eu vou aumentando a minha fé. Se a minha oração não for insistente, persistente, se eu continuar sendo, às vezes, fraco na oração, inconstante, a fé ela não cresce, pelo contrário, diminui. Então nós devemos tirar lições práticas deste evangelho. A primeira lição é a persistência no seu objetivo espiritual. Esse juiz, ele não era temente a Deus, porém, não impediu a viúva de persistir na sua causa. Ela era perseverante e tinha consciência de que aquela era a sua única opção. Então, em situações difíceis na nossa vida, que a gente reza, faz novenas, e às vezes a graça não vem, a gente tem que entender que a única opção é confiar em Deus e continuar rezando. Quando você faz uma prática espiritual, uma novena, uma campanha de oração, e a graça não chega, é necessário saber esperar em Deus. Mas a persistência faz parte desta caminhada. Então, muitas vezes, mesmo tendo uma alternativa, uma luz no fim do túnel, às vezes a gente entrega os pontos, desiste, e é necessário insistir sempre. Então, não desista do seu propósito, do seu objetivo, não desista do seu milagre. Milagres acontecem para aqueles que sabem crescer na fé em meio às adversidades. E muitas vezes o milagre já é a própria persistência no caminho de Deus. Queridos irmãos e irmãs, um segundo ensinamento desta parábola que Jesus quer colocar diante dos discípulos é a oração incessante. Uma das falhas de muitos cristãos é cessar com a oração. E a oração precisa ser sempre constante, incessante. O Senhor Jesus, ele nos ensina que a oração
constrói o nosso milagre em Deus. É o pedir. Esta mulher ia constantemente, ela ia construindo na adversidade. Então acredite, a sua oração constrói a sua graça, constrói o seu milagre. Esta mulher edificou, construiu, sendo incessante na oração. É assim que nós devemos caminhar para Deus com as nossas preces nas nossas mãos. A viúva todos os dias batia na porta daquele juiz, em busca de solução para os seus problemas. Nós devemos rezar como a viúva. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 7. Jesus diz: Pedi e vos será dado, buscai e acharei, batei e vos será aberto. Então é preciso confiar na palavra de Deus. Terceiro e último ensinamento desta parábola é que, mesmo que pareça distante, acredite que Deus fará justiça. Então, depois de ouvir tantas vezes o clamor daquela viúva, o juiz decidiu julgar a sua causa. No Salmo 40, versículo 1, nós rezamos: Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então Deus fará justiça. Pode parecer distante, mas nunca perca a sua fé de que Deus te escuta e que Ele vai atender ao seu clamor. Que a nossa oração seja semelhante à oração desta mulher virtuosa. Possamos acreditar sempre, mesmo diante das adversidades. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.